Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, debatezinho aí da hora aí no aí, né? Fizeram enquete aí quem joga melhor futebol neste momento e o Mauro César, como sempre, foi cirúrgico e direto. Vamos ver aí, antes de eu falar aqui, vou dar só um spoiler. Ele foi, como sempre, curto, grosso e, na minha opinião, ele foi correto, beleza? Essa questão de momento, futebol é cíclico, mas também tem consistência no futebol, beleza? Pessoal, e após vamos ver mais notícias também, velho. Fique até o final do vídeo para dar uma força ao irmão aí, se vocês puderem, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo de hoje aí. Já começamos com um vídeo quente aí, beleza? Existe um grande alvoroço, né, com certos resultados, como se fosse um absurdo, né? No final do jogo, o Ryan, que fez o gol do Vasco, foi entrevistado e falou: tanto na minha vida. Como é que foi Corinthians e Palmeiras recentemente? O Corinthians lá desfalcado, mal das pernas, e o Palmeiras. Foi um empate. O clássico tem essa característica. Alguém pode assegurar que um dos jogos atrasados do Palmeiras é com o Juventude, o outro é o Santos. Isso. Em Santos. Alguém pode afirmar que o Palmeiras vai ganhar do Santos? Não. Juventude dá até para você, né? Não vou falar apostar, né? Mas dá para prever. Quanto o Santos, talvez não. É um clássico, joga em casa, se mobiliza, tem bons jogadores, pode arrancar o empate. Então, assim, os times ganham e perdem pontos. Eu acho que existe uma preocupação muito grande toda semana ficar apontando, da imprensa em geral, e torcida também. Quem vai ganhar? Quem vai... Essas enquetes chatíssimas suas, inclusive, o próprio Trajano. Porque essa coisa, quem está jogando melhor depende muito. Quem é capaz de jogar mais futebol desses times todos? Quem demonstrou? Você olha a semana ou você olha o ano, a temporada? Né? Então fica muito recorte do momento. Eu não gosto muito desse tipo de análise, mas é a minha opção. O Flamengo não se complicou ontem. O Flamengo se complicou quinta-feira no primeiro tempo. A gente falou sobre isso aqui na sexta, né? Quando deixa de fazer um placar elástico, o jogo... Não é que o Flamengo tinha alguma chance. O Flamengo teve tudo para meter 3, 4 no primeiro tempo num adversário que estava grogue, tomou um gol com 15 segundos, um gol com 8 minutos, e que só vai se regenerar, se reorganizar no decorrer do jogo, quando percebe no intervalo, olha, tá só 2-0. E aí o Eduardo Domingos reorganiza o time, o Estudiantes consegue equilibrar melhor a partida, e aí o jogo já tem uma outra cara. Depois vem a arbitragem bizarra, né, absurda, negócio surreal, né? No decorrer do jogo. Mas antes da arbitragem, embora ele tenha dado os cartões amarelos esquisitíssimos para os jogadores do Flamengo no primeiro tempo e deixado passar porrada cantando em cima do Arrascaeta, por exemplo, sem advertência, o grave aconteceu no segundo tempo, né? Na parte final do jogo. Então o Flamengo se complica ali, naquele jogo. O jogo de ontem me lembrou muito o 4-4. Lembra do ganhei de 4-4, do tempo do Luxemburgo no Vasco? O Flamengo estava pensando no quê? Na final da Libertadores. Aí vem a frase do Bruno Henrique: estamos no outro patamar. Então você tem um time que é mais forte, que está evidentemente voltado para outro jogo. A escalação é, obviamente, contaminada pelo jogo de quinta-feira. O Felipe Luiz fala depois do jogo: fulano não tinha condição. Acredito que não tivesse as condições ideais, mas se fosse o jogo decisivo e não tivesse quinta-feira, o jogo fosse no domingo, ia jogar. Ou se quinta, vamos supor que a Libertadores tivesse agora folga, fosse data FIFA e ela voltasse depois. Ia jogar todo mundo. Talvez um ou outro que não. Jorginho está machucado, isso não vai jogar. Os outros vão jogar. Claro que ia jogar. É evidente que ia jogar. Então a escalação, num clássico, acaba sendo contaminada. No caso, o time fica mais fragilizado, porque não tem vários titulares, por conta de uma bobagem feita no outro jogo. A soberba, o senhor Pedro perdendo o gol porque foi fazer graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu o gol de novo, né? O centroavante não está ali para isso. E o goleiro Rossi também, que já falhou contra o Ceará, cortou 2 pontos ontem de novo. Claro que na coletiva o técnico não vai esculachar o goleiro dele. Foi perguntado a respeito, a pergunta tem que ser feita, obviamente. Eu entendo que ele não vai falar, mas lá dentro ele vai ter que chamar o preparador de goleiro, se é que já não chamou, e perguntar o que é isso, né? Porque não adianta ele fazer uma grande defesa, como fez antes na bola do Puma, da cabeçada, que a bola bate na trave e volta para o Flamengo afasta o perigo, e depois tomar um gol desse. Goleiro, ainda mais de time grande, não adianta, cara. Não existe essa negociação. Falhou aqui, mas defendeu. Não, você tem que defender, defender e defender. Não adianta. Se você falha, você não pode ser goleiro de time grande. E o Rossi desperta, às vezes, a irritação de parte da torcida por conta dessas falhas, embora ele seja um goleiro de boas atuações, joga bem com os pés e tal. E ontem comprometeu demais. Foi muito parecido com o gol do Ceará. Mas eu entendo que, assim, é normal isso no campeonato, vai acontecer. O clássico tem uma diferença. Poderia ter vencido, mas acho que tudo começa na quinta-feira. O que está acontecendo de lá para cá? Plata joga ou não joga, aí vem a Conmebol autoriza. A Conmebol mandou um e-mail para o Flamengo e para a CBF, falando: olha, foi retirado o cartão, o jogador tem condições, não existe a suspensão. Aí o que acontece? Lá em La Plata, não sei se todo mundo está acompanhando, já tem fake news,
já tem especulações de que o Estudiantes vai recorrer. Isso tudo é para criar o quê? Isso é mais velho do que a Copa Libertadores, né, gente? O time argentino criando a atmosfera de batalha, de guerra, querem nos sacanear, querem nos roubar. Eles que foram tão beneficiados pelo árbitro quinta-feira. Estão tentando inverter a mão. E para criar uma atmosfera hostil, uma palavra que você gosta, na quinta-feira. Tudo por conta da pataquada que foi o primeiro tempo, que era para ser 3 ou 4. Você não tem oportunidades assim no mata-mata de Libertadores sempre. Isso é raro. E quando ela se oferece, você tem que aproveitar. Então o Flamengo peca pela sua soberba. Para mim, houve soberba no primeiro tempo. Claro que o técnico não vai falar, o jogador não vai dar o braço a torcer, o dirigente vai ficar em silêncio, só fala com a Flá TV, né? Mas, Flamengo TV agora. Mas o fato é que o Flamengo se complicou na quinta-feira. E tudo que aconteceu ontem está muito ligado à quinta que passou e a que virá. Acho que isso resume. Em suma, um resultado ruim, bom para o Vasco, que pontuou, e tirando o Sport que está longe, os demais ali que tentam alcançá-lo perderam seus jogos. Então o Vasco ganhou, né? O Santos, eu digo os outros, das outras de rebaixamento, que são os que assustam mesmo, né? Vitória, Juventude, próprio Fortaleza, tentando reagir com o novo técnico. Enfim, e o Vasco fez um pontinho, então abriu vantagem para essa turma que está lá no Z4. Num clássico em que ele correu o risco de perder no segundo tempo, acho que o Vasco não foi nada mal o empate 1-1. São 4 pontos perdidos para o Flamengo contra o Vasco no campeonato. 2 empates. Com a mesma sensação de frustração do primeiro turno, o torcedor teve ontem, o torcedor do Flamengo, claro. Juca Kfouri, você precisa dar a meta de likes e vai com... Minha pergunta comparando, sem querer provocar, o Palmeiras e Flamengo, espanhóis. Quando o Flamengo precisa abrir mão dos seus principais titulares, você acha que ele sofre mais do que o Palmeiras? Porque o Palmeiras tem jogadores meio parecidos? Nem tanto. Vou falar do Cruzeiro antes, tá? Só o aspecto, porque eu acho que tem um aspecto aí que todos os companheiros levantaram para falar de Flamengo e Vasco. O peso do clássico nesses confrontos de pontos corridos. O Mauro acabou de dizer que o Flamengo empatou 2 jogos com o Vasco. Uma das vantagens do Cruzeiro, ele só tem o Atlético, certo? Como clássico. Quantos pontos o Palmeiras fez com o Corinthians? Então, essa situação, porque o Cruzeiro tem que descontar coisas, sim. Mas no meio do caminho, se ele for implacável com seus adversários e fizer os confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras e conseguir descontar, ele tem menos jogos grandes para perder pontos ao longo do período que, obviamente, Palmeiras e Flamengo. Esse é um dado importante. Palmeiras ainda vai ao Morumbi, vai jogar 2 vezes com o Santos, né? Ao passo que o Cruzeiro joga em São Paulo e no Rio, contra o Flamengo. Mas aí é com o Cruzeiro, é confronto direto, não é além dos confrontos diretos. Palmeiras e Flamengo tem além dos confrontos diretos, como esse final de semana ficou comprovado, e quando joga Palmeiras e Corinthians é a mesma coisa, né? Então tem essa vantagem, entre aspas, do Cruzeiro, que ele tem um rival, o Atlético, que está mal. O jogo entre eles vai ser depois da próxima data FIFA, enquanto Flamengo e Palmeiras têm outros desafios além do confronto direto entre eles no Rio de Janeiro. Mas eu acho que, na verdade, Tironi, não é que o Flamengo tem um time reserva pior que o Palmeiras ou que sente mais quando poupa os jogadores que o Palmeiras. O fato é que o Palmeiras não é... Agora, viu, Trajano, acho que o recorte da enquete dele, o time da semana é o Palmeiras. O recorte, momento, semana, né? Exato, 3 jogos. O time da semana é o Palmeiras. Ele fez 3 grandes jogos. Desde que a gente viu contra o Inter uma mudança, contra o River e contra o Fortaleza. Porque o nível do Palmeiras melhorou, mudou, subiu. Tem jogadores entrando agora no time. O Flamengo já tinha atingido um nível alto há algumas semanas. Agora o Palmeiras chegou. E acho que é uma grande expectativa em relação aos dois nas 2 competições que eles disputam. A quantidade de bons jogadores nos 2 times, o Juca falou um pouco sobre isso, é muito superior a qualquer outro time da América do Sul. E aí, assim, acabando a Libertadores nesta fase, nessa semana, vai ter aí um mês de brasileiro para ele ver como é que vai ficar. Agora o Palmeiras é o líder por pontos perdidos, né? Então, eu acho que... e aí... O grande desafio, eu acho que do Flamengo vai ser lidar com algumas situações que esse elenco muito bom proporciona. Não acho que como o nosso companheiro falou
no chat, mas sim, a questão física, a questão da idade, a questão de não poder muitas vezes repetir esses jogadores por rodadas seguintes, é muito mais uma característica do Flamengo do que do Palmeiras. Então, o Jorginho não está jogando há algumas rodadas. Ele faz uma falta absurda. Ele é um dos melhores jogadores do time. Por quê? Porque ele teve que jogar um monte de partidas no início, né? Vindo lá da reserva do Arsenal. Então, não é exatamente, Tironi, aqui eu acho que a capacidade, e o Palmeiras investiu praticamente só em jogadores mais jovens, físicos, a possibilidade do Palmeiras repetir times e ter energia, mesma energia em partidas seguidas, é maior que a do Flamengo. Sim, né? Então, o Alexandre já teve 3 lesões, o Danilo 3 lesões, o Jorginho... Então a gente vai vendo jogadores muito bons, importantes, com essa situação. Curiosamente, ainda bem para o Flamengo que o Arrascaeta vive uma temporada fora da curva, em termos físicos. Elogiado até pelo Marcelo Bielsa, né, técnico do Uruguai. Mas essa talvez seja uma chave para a sequência. E o Mauro falou disso há algum tempo, quando teve essa mudança bizarra no calendário. No Maracanã, para mais de 60 mil pessoas, Flamengo e Vasco ficam num empate em 1-1. Resultado ruim para as pretensões das duas equipes no Brasileirão. Enquanto o rubro-negro vê a vantagem na liderança cair, o Cruz Maltino não consegue se distanciar do Z4 e chega à segunda partida sem vitória. Na primeira chance de perigo no jogo, Everton Cebolinha acertou um lindo chute no travessão. Na sobra, Emerson Royal cruzou. Léo Jardim fez grande defesa na finalização de Bruno Henrique e Carrascal, no rebote, abriu o placar. Primeiro gol do colombiano com a camisa do Flamengo. Só a partir dos 20 minutos o Vasco começou a se soltar na partida. Primeiro, Ryan riscou de longe. Depois da cobrança de escanteio, Pumita cabeceou no meio da confusão e Rossi fez um milagre com a ajuda da trave. O caminho do empate eram os escanteios. Dessa vez, Ryan subiu muito mais que Carrascal e encobriu o goleiro Rossi e Ayrton Lucas. 1-1. Na segunda etapa, Felipe Luiz colocou a cavalaria do ataque. Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. E já no primeiro lance, Arrasca quase rouba a bola de Léo Jardim. Na sequência da jogada, Saul acerta o travessão. O Flamengo foi com tudo para cima. Depois de bola muito alta de Emerson Royal, Samuel Lino ajeitou. A defesa do Vasco se atrapalhou e Pedro se jogou na bola. Léo Jardim salvou em cima da linha. O Vasco jogava por um erro e ele quase veio. Pinha entregou a bola de presente para Ryan. O atacante deu passe para Matheus França arriscar de fora da área e Rossi fazer a defesa. Com mais espaço, o Vasco encontrava oportunidades. David recebeu na esquerda e arriscou com perigo a meta de Rossi. No final do jogo foi lá e cá. Primeiro, Luiz Araújo mandou na área e Pedro perdeu grande oportunidade. O resultado aumenta o jejum de vitórias do Vasco sobre o maior rival. Agora são 12 partidas sem saber o que é vencer o Flamengo. A equipe de Fernando Diniz fica 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Já o rubro-negro tenta mudar a chave para a decisão contra os Estudiantes na Libertadores, mas vê Palmeiras e Cruzeiro na cola no Brasileirão. Como eu falei para vocês, ter calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida e não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações e é entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. E isso só reforça que o time é capaz... Na tela aí pra gente os últimos 12 jogos entre Flamengo e Vasco, com 8 vitórias do Flamengo, 4 empates e nenhuma vitória do Vasco. A última vitória vascaína foi em 5 de março de 2023.
Rafael Marques aqui com a gente também para fazer esse Sport Center, para falar desse clássico carioca. Um Flamengo, bem verdade, pensando no meio de semana, né, Rafa, nessa volta de Libertadores contra o Estudiantes fora. O Diniz pontua bem também, um Vasco que também em muitos momentos soube controlar a partida, perdia e mesmo assim não se abateu, seguiu disputando, né? Um primeiro tempo principalmente muito franco para as duas equipes. Esse é um pouquinho do clássico desse domingo. Rafa, bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia. Um beijo também para o Fã de Esporte, conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Tivemos, acima de tudo, um clássico condizente com a tradição da rivalidade centenária entre Flamengo e Vasco, né? Um jogo que teve o Flamengo com mais posse de bola, o Flamengo com mais finalizações totais, o Vasco com mais finalizações certas, com mais escanteios. Em algum momento no segundo tempo, a postura do Vasco muito recuada acabou dando a impressão para quem via o jogo que em algum momento o Flamengo iria fazer o segundo gol, mas os contra-ataques do Vasco foram muito interessantes no segundo tempo, né? Com o Andrés Gomes entrando pelo lado esquerdo, com o Matheus França depois ocupando a vaga do Felipe Coutinho e o Ryan fazendo um partidaço, para mim, o melhor jogador em campo. Eu acho que quem ganhou foi quem foi até o Maracanã. Conceitos em cima das decisões dos treinadores, né? Primeiro, o Felipe Luiz alega na entrevista coletiva que começou o jogo com 5 remanescentes da partida de quinta-feira contra o Estudiantes pela Conmebol Libertadores, porque a maioria não se recuperou para poder jogar o jogo de hoje. Só que essa maioria, ele fala sobre Arrascaeta, ele fala sobre Samuel Lino, ele fala sobre Pedro, jogadores que entraram no transcurso da partida. Ora, se o jogador não está em condições de jogo, a meu juízo de valor, ele não pode ficar sequer no banco de reservas. Se ele tem condições de jogar, não há nada que o impeça de entrar em campo, ele tem que se titular. O Flamengo não prioriza o Campeonato Brasileiro, não é esse o discurso que se desenvolve internamente dentro do Flamengo? Portanto, pareceu incoerente a decisão do Felipe Luiz e, repito, se alguns jogadores não estavam recuperados, não poderiam sequer estar na relação, e estavam na relação e entraram no transcurso do jogo. Eu enxergo desta maneira. Em relação ao Fernando Diniz, ele tem muita razão quando ele faz a comparação entre os dois clubes, mas não é isso que nesse momento importa para o torcedor. O que importa é o Vasco conseguir se impor contra qualquer adversário. Esses números são atemorizantes? Claro que são. O vascaíno é incomodado porque não vence o Flamengo há 2 anos e meio. O vascaíno é de uma época, os mais velhos principalmente, em que havia uma paridade na disputa. O Vasco ganhava campeonatos, ganhava clássicos. Isso se tornou muito raro nesse confronto. É a maior discrepância, além de Fluminense e Botafogo. O Fluminense que não vence o Botafogo, são 7 derrotas seguidas. Mas nos últimos 5 anos, 6 anos, a maior discrepância nos clássicos cariocas é justamente no jogo entre Flamengo e Vasco. E aí o Diniz fala que o resultado não condiz com o que o time desempenhou. Eu contesto, eu acho que o Vasco não mereceu vencer o jogo, acho que o empate entregou bem o que foi o clássico, e também fala que a pontuação não é a realidade do time, do que o time joga, do que o Vasco produz em campo. Ok, só que é a pontuação que vai manter o Vasco na primeira divisão ou rebaixar o clube pela 5ª vez. Então, acho que o Diniz precisa avançar nesse game, encontrar maneiras de transformar. Para esse Flamengo, né? Como uma competição acaba impactando na outra, talvez se na quinta-feira o Flamengo tivesse já liquidado muito forte, mas encaminhado melhor essa situação contra o Estudiantes, talvez pudesse hoje pensar de uma outra forma no Brasileirão, já que segue lutando pelas duas frentes, né? E se você for olhar a tabela, Palmeiras que vem logo na sequência com um jogo a menos desse Campeonato Brasileiro, né? Então também acaba tendo que equilibrar as forças aí o Felipe Luiz pensando nas duas competições, mas no decorrer do tempo aí pode se complicar com esse Palmeiras chegando com esse jogo ainda em AV. Exatamente. E se é a prioridade, eu sou da seguinte teoria para tudo na vida, né? O que a gente prioriza é o que a gente coloca na frente. E se nós colocamos na frente, nada pode deter o que está priorizado, né? Se o Flamengo quer ser campeão brasileiro e ele tem adversário pelo título, o Palmeiras é um adversário pelo título, o Cruzeiro é um adversário pelo título, acho que o Mirassol não vai ter fôlego para poder brigar pela conquista do caneco em si, mas esses dois sim, o Flamengo vai disputar com eles, imagino, até as últimas rodadas, essa condição de campeão brasileiro, precisa ter lógica nas suas ações. É lógico que, contra o Estudiantes na última quinta-feira, ficou aquela sensação que o primeiro tempo feito pelo Flamengo indicaria um placar mais elástico. Cheguei a imaginar uma goleada, né? O Flamengo fez 2-0 muito cedo,
manteve um pouco da pegada, criou oportunidades, perdeu chances claras. E aí o futebol é muito traiçoeiro, né? Essa frase não é minha, né? Não sei de quem é, mas ela é comumente utilizada e eu sou partidário dela também. No segundo tempo, o Estudiantes melhorou, teve a situação do Plata expulso, e aí o Flamengo chegou, tomou um gol no final, e aí a vantagem que leva para a Argentina não era aquela que ele deveria levar pelo jogo que fez na última quinta-feira. Então eu entendo a preocupação do Felipe Luiz em relação a ter o melhor time possível, os jogadores inteiros, na última quinta-feira. Dentro dessa lógica, se ele não tinha gente em condições de jogo, deveria tirar, inclusive, da relação, e não foi isso que ele fez. E acho até que para a partida de quinta contra os Estudiantes na Argentina, devemos ter um Flamengo diferente, óbvio, do Flamengo de hoje e do Flamengo da última quinta. Um terceiro time, uma terceira escalação. E aí começa a ficar um pouco complicado a gente realmente entender as decisões, as estratégias, a metodologia, porque o Flamengo está em duas frentes e o torcedor, se puder ser campeão das duas de novo, como foi em 2019, é óbvio que ele vai querer muito. Jogo exclusivo. Pessoal, categoricamente, né, falando, e com responsabilidade antes de falar algo relacionado ao Flamengo, né? E que a gente tem que saber o que está falando. Eu concordo plenamente com o que o Rafa aí falou e o que o Mauro César falou, mas tem meus prós e contras. Primeiro, começar pela fala do Mauro César, onde ele fala que tem que ter mais seriedade. Concordo plenamente. Quem jogou bola, eu joguei uma bolinha aqui pelos interiores, eu falo a vocês, cara, quando você tem foco, você tem que ir até o fim no foco. E parece que às vezes eu sinto que, eu não vou dizer soberba, mas às vezes tem jogadores do Flamengo que tudo bem, aquele negócio, né? Porque também é jovem, Pedro é jovem, né? Às vezes tem aquele negócio mais, não, eu vou fazer um lance bonito aqui pra deixar os caras mais bolados, pra ele fazer uma falta em mim. Mas ontem o Flamengo teve plena chance de ganhar o jogo. E eu estou percebendo um erro em finalizações e o Rossi também está ultimamente errando. Pessoal, goleiro, se for bom de pé, ele joga na linha. Ele tem que ter noção ali de dominar a bola, de sair jogando, beleza. Ninguém é Rogério Ceni. O único goleiro que eu vi fazer gol com o pé foi Rogério Ceni e Chilaver, paraguaio. Então, vamos parar de invenção, vamos focar que é o feijão com arroz, vamos focar no elefante cinza, que é o brasileiro, claro, porém dá para beliscar também a Libertadores. Gente, o que alguns repórteres estão criando tempestade no copo d'água. O Flamengo ganhou o primeiro jogo do Estudiantes, não empatou e nem perdeu. Pô, o time ganha. Tá com medo do Estudiantes? Já estão com medo? Quer dizer, o Flamengo não tem que ter medo de ninguém. Tem que chegar lá, ganhar o jogo de 1-0 e votar, meu amigo, classificado e acabou. A vida que segue. Foca no brasileiro de novo. Time que quer ganhar tudo é assim, pessoal. Não tem que ter medo, não. Teve um ano mesmo que acho que foi o Flamengo, ganhou o Tríplice Coroa, ganhou o Carioca, mas vai Carioca vale sim, ganhou o Carioca brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Por que não dá agora? Porque agora não pode. A FIFA agora quer que cada um ganhe, Palmeiras tem que ganhar um título, o Flamengo ganha outro e o Cruzeiro ganha outro. Nada disso. Nada disso. O Flamengo dá sim pra chegar quinta-feira e voltar de lá classificado. Pra mim, é isso que vai acontecer, rapaz. Vai ser 1-1 lá, 1-0 pro Flamengo. Não vai ser jogo de muitos gols, não. Porque eles não vão se arriscar muito também. Eles vão se estudar ali no começo, aí no segundo tempo que eles vê que não deu nada, eles vão vir para trocação franca, e se eles virem para trocação franca, eles perdem. Não é isso? Então, eu acho que concordo plenamente com o Mauro César, é uma pataquada, uma invenção que não tem cabimento, não tem que estar inventando nada. Que eles que têm que inventar especulação lá. O Flamengo está indo com resultado positivo. Ganhamos por 2-1 do Estudiantes pela Libertadores. Vamos manter o foco direcionado, né? No Estudiantes agora tem que chegar lá e vencer e acabou. Não tem outra conversa, não tem outra variável. Empatando, tá classificado. Aí se empatar, o torcedor vai ficar bicudo que empatou. Pelo amor de Deus, então não é torcedor, meu amigo. Um torcedor que tá chateado que o time ganhou de 2-1, pô. Tudo bem, um torcedor que ficou chateado ontem que o time empatou, beleza, empatou em casa, o jogo mando de campeonato do Flamengo, mas pra mim não foi bom, mas não é das piores coisas. Dá pra ainda, não tem nada ganho não, é um oba-oba, é uma agonia, não. E o Cruzeiro tá ali brigando pelo título também, a gente tem que respeitar, eles ganharam ontem, encostou o Flamengo, passou o Palmeiras, e aí?
Ah, mas tem 2 jogos a menos, como o Mauro César falou. O que garante que o Palmeiras vai ganhar do Santos? O Santos está bem com o Voivoda agora. Ganhou ontem pro São Paulo. Vamos ter os pés no chão, vamos respeitar os adversários, como o Mauro fala aí, beleza? Pessoal, por agora é só. Eu não estou indignado, só estou falando a verdade, entendeu, pessoal? O que eu penso é isso, que tem que jogar com mais seriedade. O doutor Rossi jogar como um goleiro sério, né? Que ele é um bom goleiro, é um ótimo goleiro, mas precisa jogar mais sério, senão vai ficar difícil. Uma saída de bola daquela não tem cabimento, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.